Quero agradecer também todos os deputados e deputadas que, nesse momento difícil pela qual passei, estiveram aí presentes de uma certa forma na minha vida, e é uma grande alegria poder retornar aqui nessa tarde. Eu também quero saudar todos os servidores da casa, que nesse tempo têm lutado, batalhado para que esse Legislativo Mineiro, nesses tempos difíceis, possa dar continuidade aos seus trabalhos. Saudar também todo o público que nos assiste nesse momento, mas de uma certa forma eu quero, nesse momento, pedir a Deus que console todas as famílias que perderam, de ontem para hoje, seus entes queridos. Nós amanhecemos com a notícia de que o nosso estado bateu o recorde de número de mortos. Foram 508 de ontem para hoje, e tenho certeza que todos os deputados e deputadas dessa casa têm sofrido nesses dias com a falta de leitos, com a falta de UTIs. Eu acabei de receber, presidente, deputados e deputadas, estou vendo aqui minha presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira, meu grande amigo, deputado doutor Jean Freire, Zé Reis, os que estão aparecendo na tela para mim, professor Elineu, grande amigo, Celinho do Sintrocel, meu companheiro de partido, Bernardo Mucida, deputado Dalmo Ribeiro. Tenho certeza que todos aqui têm se angustiado nesses dias. Recebi agora há pouco, de Três Corações, deputado Dalmo Ribeiro, comunicado que o Hospital São Sebastião está sem o kit Covid, que alguns chamam também de kit intubação. É o verdadeiro kit Covid, que é o kit intubação. E o desespero, porque o hospital tem o recurso para comprar, mas não está encontrando fornecedor. Então veja que situação nós chegamos, fora os pedidos de internação, de transferência que nós temos recebido, e muitas vezes sem obter o sucesso. As pessoas estão padecendo por falta de atendimento. Agora, isso nos leva a uma reflexão. Isso nos leva até a uma série de contestações, porque durante muito tempo se gritou em prosa e verso aqui que Minas Gerais era um exemplo de combate a essa pandemia, quando nós sabíamos que não era, que a realidade era muito diferente do discurso. Inclusive, a nossa CPI, a CPI do Fura Filas, tem também uma missão hercúlea, uma missão complicada, uma missão difícil, doutor Jean Freire, que é de mostrar para a população mineira por que, dos 27 estados da federação, Minas Gerais foi aquele que menos colocou recursos na saúde. E agora nós estamos pagando por essa opção, que é uma opção política. Trata-se de uma opção política. Não colocar recursos na saúde pública no momento de pandemia. Sermos o último estado da federação. E quando nós falamos de Minas Gerais, nós estamos falando de um estado que tem dimensão de países. Mesmo número de municípios que a França tem, praticamente o nosso território, um território que se assemelha ao território da Espanha e de outros países, além, claro, da diversidade regional que nós temos. E a CPI tem, então, essa função de saber onde que esses recursos foram parar, porque os recursos vieram. E aí, quando a gente fala de opção política, eu queria comentar aqui 2 requerimentos que foram apresentados por mim no dia de ontem e com certeza será aprovado e votado aqui por esse plenário, senhor presidente. Primeiro desses requerimentos, o primeiro contesta exatamente uma série de reclamações que vêm dos nossos servidores da saúde. Servidores esses que estão esgotados, servidores esses que estão no seu limite, servidores esses que precisavam ser valorizados
como nunca. E aí nós estamos falando dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos técnicos de enfermagem, das pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, daqueles que nos atendem quando nós chegamos às portas do hospital, daqueles que estão também na área administrativa, porque esses, doutor Jean Freire, o senhor que é um exemplo não só de parlamentar, mas um exemplo de médico também, e tem acompanhado, como nós partilhávamos aquele dia, a dor das famílias, mas a dor também dos profissionais de saúde, que o tempo todo tem que lidar com as perdas, o tempo todo tem que lidar com a morte que bate à nossa porta o tempo todo. Essas pessoas estão esgotadas. Mas aí, deputada Beatriz Cerqueira, as denúncias que nós recebemos, que vieram da FEMIG, principalmente do Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, mas quando eu fiz a postagem, eu recebi, deputado professor Irineu, mensagens de todas as partes do Estado, dizendo, professor, isso aconteceu comigo. Professor, o meu contra-cheque, o meu salário veio a menos. Eles estão tendo, deputado Bernardo Nucida, descontos no seu salário, porque alguns, inclusive, se ausentaram porque estavam diagnosticados com Covid. E tiveram seu salário descontado, deputado Zé Reis. Pasmem, deputados e deputadas. No momento em que esses homens e essas mulheres deveriam receber bônus, deveriam receber, deputada Leninha, uma gratificação, deveriam receber um aporte financeiro para suportarem esse momento de pandemia, esse momento de lidar com a morte, esses homens e essas mulheres à frente do combate contra essa terrível doença. E diga de passagem, quando nós discutíamos o início dessa pandemia, nós falávamos de pessoas com comorbidade e pessoas idosas. Mas essa doença, que por conta dessas novas cepas, e já são 94 novas cepas no Brasil, chama atenção para isso, essa doença não está escolhendo mais idade, estão morrendo jovens, estão padecendo até algumas crianças, e nesse momento que nós precisamos de valorizar os profissionais da saúde, os mesmos nos procuram para dizer que estão tendo descontos substanciais que comprometem o seu salário, que já não é lá grandes coisas. Principalmente aqueles técnicos de enfermagem, aquelas pessoas que cuidam da limpeza que no hospital, a gente sabe disso, na área da saúde, é algo que é essencial, é algo que é fundamental. Eu quero, inclusive, aqui homenagear a esses. Quem passou por essa terrível doença sabe, e eu jamais imaginei que eu voltaria a ser criança, como eu voltei a ser nos dias em que eu estive no hospital, necessitando como nunca desses profissionais, que me deram banho, que colocaram comida na minha boca, que estiveram ali ao meu lado o tempo todo para que eu tivesse essa segunda chance que a vida me deu. Então, a esses, a minha homenagem nesse momento, dizendo que nós vamos lutar para que vocês possam ter aquilo que é lhes devido por parte desse Estado, devolvido o mais rápido possível. É inimaginável chegar um profissional de saúde nesse tempo e ver um desconto no seu salário porque ele teve que se ausentar, porque foi acometido justamente por esse vírus tão terrível que assola o mundo nesses dias de hoje. O outro requerimento, ele faz também uma contestação a algo que está acontecendo também. Eu disse no meu último pronunciamento, deputados e deputadas, que eu quero chegar aqui um dia, no plenário dessa Assembleia, e fazer um elogio a esse governo. Mas, infelizmente, nesses tempos, nós precisamos fazer as críticas, e são críticas pontuais aqui, são críticas construtivas. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui que nos provoca um debate, que nos provoca algo para nós pensarmos. Alguém consegue pontuar aqui para esse deputado, nesses quase 2 anos e meio de governo Zema, algo que tenha impactado a vida dos mais pobres no nosso Estado?
algo que venha fazer uma diferença em termos de justiça social, na parte social. Infelizmente, eu fiz aqui um retrospecto da minha memória para tentar encontrar algo e não consegui. A questão de justiça social não existe, inexiste no discurso desse governo. E por que eu trago essa discussão? Porque se existe um serviço que historicamente presta justiça social ao Estado de Minas Gerais, sobretudo, repito, nesses tempos em que nós precisamos de políticas públicas que impactem a sociedade, é a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab. Mas nós estamos recebendo, deputados e deputadas, uma série de reclamações que estão vindo dos prefeitos, de contratos que foram firmados, de contratos que foram assinados, de parcerias que foram constituídas para distribuição de casas populares ou de apartamentos populares e que simplesmente nesse ano esses contratos firmados entre prefeituras, Caixa Econômica Federal e Coab estão sendo cancelados. São famílias que poderiam, nesses tempos, chegarem a assumir a sua casa própria, com prestações baixíssimas, ajudando na renda, ajudando também a saírem do aluguel. Mas vejam só o que esses prefeitos têm recebido. Vou ler para os senhores e para as senhoras aqui uma correspondência que chegou para a cidade de Tambacuri. Essa correspondência aqui, que diz assim: senhor prefeito, como é de seu conhecimento, desde maio de 2017, a Coab Minas, em parceria com o município e com a Caixa Econômica Federal, vem envidando esforços para a implantação do empreendimento, traz o nome do empreendimento aqui, cujo objetivo era construir 4 blocos de prédios que abrigariam 64 apartamentos. Abro um parênteses para dizer que 64 famílias foram ludibriadas, estão sendo enganadas nesse momento, não por culpa da prefeitura, muito pelo contrário, por culpa de um contrato que não está sendo mantido pela Companhia de Habitação de Minas Gerais, que nós sabemos, desde quando esse governo assumiu, se tem a ideia de implodir a Coab, se tem a ideia de acabar com ela, e parece que agora isso caminha a passos largos para acontecer. Essas 64 famílias receberam, então, essa correspondência, porque o aludido empreendimento tornou-se inviável devido ao fato dos prazos terem estourado o cronograma planejado, ficando a gestão da Coab impossibilitada de dar continuidade na construção desse empreendimento. Portanto, vem informar, diz o presidente da Coab, sobre Bruno Oliveira Alencar, que, infelizmente, devido ao fato acima apresentado e ao zelo da atual gestão com a transparência nas suas ações, bem como ao rigor com o seu planejamento, a Coab Minas não mais figurará como agente promotor na implementação do empreendimento no município de Tambacuri. Em momento oportuno, a Coab realizará a devida devolução da documentação do empreendimento em tela. Eu quero dizer para o presidente da Coab que o senhor não vai comunicar apenas dos prefeitos. Nós vamos convocar o senhor na Assembleia. Porque isso aqui é um descaso, um assinte, um desrespeito a essas famílias. Eu estou trazendo 64 de Tambacuri, mas nós sabemos que isso está acontecendo pelo estado inteiro. Com essa desculpa de que se perdeu o prazo. Quem perdeu o prazo? Como esse prazo foi perdido? Isso aqui é um atestado de incompetência, um atestado assinado que esse governo ele não está nem aí para o que diz respeito a questões sociais. Que esse governo ele não se preocupa com os mais pobres. E quero dizer que esse deputado sempre estará ao lado de quem estiver ao lado dos pobres.
e brigarei para que o pobre nesse Estado ele tenha o seu direito garantido, e aqui está um direito garantido que, nesse momento, não foi honrado por uma autarquia que pertence a esse governo. Mais uma opção política equivocada, mais uma opção política contrária à justiça social e mais uma opção política que nós lutaremos para que isso possa ser transformado e para que isso mude.